Senhor presidente, senhores senadores presentes, povo brasileiro, aqueles que estão ligados na TV Senado, é uma satisfação muito grande me apresentar pela segunda vez aqui para esse discurso. Só uma pequena correção, eu sou Confúcio Moura, senador pelo estado de Rondônia, né? A gente faz muita confusão entre os estados de Roraima, porque tudo é mais ou menos parecido, né? E é uma honra muito grande se fosse também do estado de Roraima. Senhor presidente, o meu discurso hoje é sobre o índio. Como se diz, a música, todo dia é dia de índio. E cada senador aqui tem as suas especialidades, as suas preferências do discurso, seus temas, seus projetos, suas leis a defender. Olha, eu gosto de muita coisa, mas eu gosto de índio também. Eu trouxe o índio para fazer parte do meu governo lá em Rondônia, quando eu fui governador, para trabalhar na educação e na Secretaria do Meio Ambiente. Eu gosto do índio e o índio gosta de mim. Para vocês entenderem essa relação boa que eu tenho com as comunidades indígenas, nessa eleição passada, nas maiores áreas de reserva indígena do estado, eu tive mais de 90% dos votos dos indígenas. Isso para mim é uma honra muito grande. Mas aqui hoje, senhor presidente, eu não falarei de flores, eu não falarei de peixes, nem de borboletas, nem de frutas, nem de caititu, nem de doenças, nem de crenças indígenas. O meu discurso tem um duplo sentido. É o de denunciar a ocupação de terras indígenas já demarcadas há muitos anos e também fazer um alerta preventivo. Um alerta preventivo, vejam bem a palavra preventivo, de tragédias, de gravidades iminentes, risco de matanças dentro da reserva indígena dos índios Urueu, Val, lá em Rondônia. Eu conheço essa reserva, eu conheço os índios, eu conheço a história da reserva, acompanho essa etnia desde o ano 1981, quando eles ainda eram arredios e não contactados pelos ditos civilizados. Viviam em seus domínios imensos, tranquilamente, até que vieram os assentamentos rurais do governo federal em suas terras. E os urus começaram a reagir. Houve mortes, raptos de crianças e muita coisa. O decreto original de criação dessa reserva é de 1990, pelo presidente Sarney. Foi alterado pelo decreto 275 de 29 de outubro de 1991, de autoria do presidente Collor. Com um perímetro, é uma reserva grande, de 865 quilômetros e uma área geográfica de 1.867.117 hectares. E faz confrontação com 10 municípios do estado. É uma reserva grande destinada aos índios urus, que a maioria foram mortos, os mais velhos, por doenças, por crimes, sendo hoje população jovem, tipicamente deles, que falam o português, tendo poucos remanescentes que falam o idioma original. E agora, com essa onda de conversas soltas ao vento, por autoridades de Brasília, incentivou poceiros, madeireiros, exploradores diversos a invadir as terras dos índios urus já demarcadas. Sei da enorme importância cultural e ambiental e econômica para o estado de Rondônia e o Brasil de se manter a terra e o povo seus direitos garantidos. Um trabalho fantástico, devoto, do indigenista Apoena Meirelles. Eu posso aqui falar para vossas excelências sem falsa modéstia, que eu conheço bem essa história, inclusive eu sou autor de um livro chamado A Flecha, sobre essas comunidades.
A terra indígena Urueu-Val-Val possui nascentes de 17 rios no nosso estado. Entre eles, o rio Jamari, o rio Cautari, o rio Pacaás. Inclusive, ele é responsável pelo fornecimento de energia elétrica da hidrelétrica Samuel, que já demonstra o quão importante para a economia e para o agronegócio é esta reserva. Destruir a reserva é matar os rios. Rios generosos que servem para abastecimento de água potável para muitas cidades e comunidades ribeirinhas. Atende a numerosos pequenos e médios agricultores para irrigação e suas lavouras, geração de energia. Eu chego a pensar que o homem é mais selvagem que os bichos do mato e muito mais bruto, como se dizem assim, entre aspas, o próprio índio. O homem é um animal terrivelmente destruidor. Que somente a lei, a fiscalização permanente, a vigilância protetora poderão barrar o seu limite destruidor e criminoso. A preservação da cultura, da vida dos povos indígenas Jupuá, Amondauá, Orovim, Cabixi e 3 povos isolados é importantíssimo, já que eles são guardiões daquela terra que traz benefício a todos os povos do mundo, já que mantê-la preservada e é tão grande, contribui para o equilíbrio climático mundial, por ter grande estoque de fluxo de carbono e, por isso, contribuindo para o sequestro de gases de efeito estufa. O problema é que isso está ameaçado devido à grilagem e o roubo de madeira da terra indígena dos índios Urus e a ameaça de morte aos povos que ficaram mais intensas devido a alguns políticos eleitos fazerem discursos de que não haveria mais demarcação de terras e que as mesmas já demarcadas seriam revistas. Foi um incentivo e uma voz de comando para as invasões. Deveremos segurar a língua antes de incentivar a criminalidade e tragédias desnecessárias. Deixem os índios em paz. Já chega de tanta escravidão, expulsão e violência sexual contra os indígenas brasileiros ao longo da história do Brasil. Olhem a história, analisem as estatísticas populacionais dos povos indígenas brasileiros. Salve, salve Rondon! Salve, salve os irmãos Vilas Boas! Salve Apoena Meirelles, Darcy Ribeiro e tanta gente maravilhosa que lutou e ainda luta pela vida dos índios e de suas terras demarcadas como direito originário intocável. Todo mundo sabe das fragilidades da FUNAI, mas os índios estavam acostumados com ela. E essa mexilança de início de governo quebrou o pino de centro do equilíbrio dos índios. E todos ficaram chateados. E isso tem incentivado as invasões e as ameaças. A FUNAI foi para o Ministério da Agricultura, que comprovadamente não tem experiência nessa área, nem interesse, nem gente para demarcar terras indígenas. Tirar a FUNAI do Ministério da Justiça fragilizou o órgão, já que assim como o Ministério da Agricultura, o Ministério da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, também não tem experiência com questões indígenas. E os invasores agem dizendo que estão fazendo com apoio do governo federal, que eu sei que não é verdadeiro. Tem muita gente ruim à procura de pretexto para invadir a terra dos índios e explorar suas riquezas mantidas e preservadas. Os grileiros estão nadando de braçada, cheios de razões, agressivos, com armas, ameaçando matar índio para tomar suas terras. Geralmente são até vizinhos de reserva, querendo expandir suas áreas de pastagem e vender madeira. E do outro lado, fazendeiros camuflados à distância, financiando essa guerrilha anunciada da reserva dos índios Uru e Val-Val. Nas últimas semanas, os grileiros adentraram em área abrindo enorme picada para marcar lotes na linha aldeia 623, onde tem uma placa da FUNAI cravejada de disparos de arma de fogo. Depois invadiram a região das aldeias da linha 621, Alto, Jaru, a Aldeia Nova. O estado psicológico dos índios está abalado.
não conseguindo dormir, pois estão com muito pavor dessas novas invasões. A Associação de Defesa Étnico-Ambiental Canindé denunciou essas invasões à Polícia Federal. Chegou a prender apenas um invasor, porém as invasões continuaram e os indígenas ouviram deles ameaça de matarem índios, inclusive crianças. O presidente da FUNAI esteve por lá, sobrevoando a área do dia 30 passado. Prometeu força nacional, mas até agora não agiu. Para finalizar, senhor presidente, o que estou falando aqui não é brincadeira, não. A falta de respeito ao índio não foi apagada pela história. Até hoje, o espírito dos bandeirantes está encarnado em nossa geração. Basta ver o que aconteceu aqui em Brasília, com o índio Pataxó Galdino. Em 1997, eu era deputado federal, ele foi queimado vivo, quando dormia aqui numa banca de ponto de ônibus, na Avenida W3, por um grupo de playboys, vagabundos. À noite jogaram gasolina no índio e o queimaram. Isso é um desrespeito cruel, está encravado nas aldeias da Bahia, dos índios pataxós. A implementação da política indigenista deve ser a prioridade do Brasil. Portanto, se faz necessário devolver a FUNAI ao Ministério da Justiça, bem como devolver a demarcação de suas terras ao órgão indigenista que tem experiência na atividade. Proponho, senhor presidente, que esta Casa solicite ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus ministros respectivos ações imediatas da Polícia Federal e outras forças para que haja retirada imediata de todos os invasores da terra dos índios Urueu, antes que mais uma tragédia venha acontecer nesse rosário de tragédias brasileiras e diárias que se sucedem, venham encher os noticiários e desmoralizar ainda mais o nosso país, como vem sendo como um país desleixado, como se fosse o salve-se quem puder. Deixe os índios em paz. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Cumprimento o senador Confúcio Moura.